Nesta aula, você vai conhecer o conceito CAD, entender a importância do CAD para o desenho técnico, saber qual o uso do CAD no curso de Engenharia Civil e saber quais os principais softwares disponíveis para o desenho CAD. Vamos começar pelos conceitos gerais de CAD. Qual o seu significado? CAD, em inglês, é Computer Aided Design, que significa projeto auxiliado por computador. É uma ferramenta computacional de auxílio à confecção de desenhos de engenharia. E essa ferramenta, ela utiliza um sistema vetorial de construção de entidades geométricas planas ou tridimensionais. Aqui nós entendemos projetos como projetos e desenhos técnicos em diversas áreas, não só da engenharia, mas também da arquitetura, da geografia, da mecânica, entre outros. Para isso, o CAD utiliza então essa representação gráfica com base em vetores, né? Que é diferente do que a gente observa muitas vezes na representação gráfica base matricial, que é utilizada em imagens. Tanto na representação em 2D, um plano bidimensional, quanto a representação em 3D, que é o espaço tridimensional, ele é feito por entidades geométricas básicas, como o ponto, a linha e o polígono. E o CAD ele é a base para demais ferramentas de desenvolvimento de projetos, como o CAM e a modelagem paramétrica BIM. O CAM é muito utilizado na indústria para elaboração de produtos, normalmente produtos que exigem um auxílio de um corte, uma lâmina para cortar placas de madeira, placas metálicas, né? Como apresenta aqui nessa imagem, né? E ele significa então um Computer Aided Manufacturing, a manufatura auxiliada por computador. Já o BIM, o significado é Build Information Modeling, né? Em português, modelagem da informação da construção, onde os elementos tridimensionais que representam, né, elementos construtivos, eles têm também informações de acordo com as propriedades desse elemento construtivo em relação à construção como um todo, né, que pode variar tanto de material quanto até mesmo tempo de execução. E aí existe a pergunta, né? Por que utilizar o CAD nos meus desenhos? Né? E motivos não faltam, tá? Eu listo alguns motivos para nós refletirmos. Tá? Então, primeiro que eu coloco, né, é a utilização do CAD facilita a construção e a editoração do desenho, as modificações necessárias nesse desenho. Tá? Consequentemente, possibilita um maior rigor na precisão desse desenho. Mesmo eu editando, modificando, eu respeito, eu continuo mantendo essa precisão nesse desenho. Também o CAD ele agiliza o processo de elaboração dos desenhos de projeto, né? Eu tenho um menor tempo de execução do trabalho final da documentação desse projeto. Tá? É uma ferramenta para a área de projetos e desenho técnico mundialmente conhecida, né, e consolidada. Tá? E o não menos importante, né, é a utilização do CAD, ela melhora a organização das informações associadas ao projeto. Não só a organização, mas também o armazenamento dessa organização. Específico no ensino da engenharia, eu coloco 3 elementos importantes. Né? O primeiro, né, é a qualificação do aluno para exigências do mercado profissional. Também coloco em destaque a aplicação deste ensino do CAD aos trabalhos acadêmicos das demais disciplinas do curso, onde vocês vão utilizar, né, sobretudo a parte de projetos. Né? E que o CAD ele estabelece então essa integração com as disciplinas de desenho técnico, justamente pelo seu teor dessa ferramenta vetorial de desenho de precisão. Tá? Bom, especificamente a aplicação do CAD 2D na engenharia, né? Onde nós vamos utilizar bastante nessa disciplina. Então, o que eu coloco em destaque? Né?
primeiro momento, né, a confecção de plantas baixas de edificação, como aparece na figura, também relativa à documentação, né, dessas edificações. Nós temos os cortes e também nós temos as fachadas ou elevações, né? Então, são todas informações relativas ao projeto de uma edificação. Pensando um pouco mais, né, na parte de execução, nós temos também a execução de detalhamentos construtivos, como aparece aqui, esse detalhamento de um corrimão, tá? E específico da parte do ensino do desenho técnico, nós temos exemplo das vistas, né, as vistas ortográficas do sólido em épora, né, que seria alguma das funções básicas, né, dos princípios do desenho técnico. Bom, no caso das ferramentas CAD 3D, né, eu coloco 4 conjuntos importantes da construção de sólidos 3D, a edição e modificação de sólidos 3D, as perspectivas e a renderização, né. São funções, né, muito comuns de serem vistas em softwares que trabalham com o CAD em 3 dimensões, tridimensional. Na construção dos sólidos 3D, nós vemos a região, né, de um plano, né, o cubo, a esfera, o cone, o cilindro, o prisma, são todos sólidos primitivos. Na parte da edição ou modificação, nós vemos muita relação entre demais sólidos, onde eu faço a união, a subtração, a interseção, né, onde eu consigo fazer algumas cortes nesses sólidos com o comando slice, né, e quando eu consigo fazer a extrusão, né, de superfícies, também o comando extrude. Então, são comandos que são comumente vistos, né, ou se espera, né, ter algum comando que cumpra, né, essas funções para as ferramentas do CAD 3D. Né? E ali tem, na parte de baixo das perspectivas e renderização, normalmente a gente vê nos arquivos de saída, né, dessa modelagem tridimensional. Tá? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Então, nós temos aqui perspectivas, essa é uma perspectiva cônica, né, de uma edificação, né, que não tem uma aplicação de material, não tem uma aplicação da realidade, né, que a gente espera numa renderização. Tá? Aqui também é uma modelagem de um objeto, também em perspectiva, né, nesse caso, uma perspectiva paralela. Tá? Mas já temos aqui uma imagem, né, também de uma modelagem, mas onde eu consigo aplicar materiais, efeitos de luz, com o efeito de uma produção de uma maquete eletrônica, então já tem um pouco mais vínculo com a realidade. Isso é bem característica das funções de renderização. Né? E temos também aqui uma imagem, né, de uma edificação, numa área externa, né, onde a gente consegue ter uma ideia um pouco da parte da escala, né, onde tem uma ambientação com pessoas, automóveis, né, e nós temos também uma aplicação de sombra e de materiais, né, nessa perspectiva cônica dessa edificação, certo? Por fim, então, os softwares de CAD que nós comumente vemos, né, no mercado, né, ele tem muitos exemplos na Autodesk. Eu destaco 2, que seria o AutoCAD, né, que ele é muito utilizado, bastante aceito, né, como forma de documentação de projetos, e ele trabalha com os formatos DWG ou DXF. Tá? E também nós temos mais recentemente o AutoCAD Web App, né, onde eu consigo acessar o AutoCAD ou pelo computador ou por um smartphone, um celular. Tá? Também lembro a empresa Bentley com o software MicroStation, né, que ela é um software também bastante consolidado no mercado. Ele tem um foco, né, no desenho do AEC, né, que é Arquitetura, Engenharia e Construção. Né? É uma plataforma CAD 2D e 3D, o AutoCAD também trabalha com 2D e 3D. Tá? E mais o formato já é DGN, já é um outro tipo de formato de saída de arquivo, certo? Por fim, com essa aula, espera-se que você tenha aprendido o significado do CAD, a importância do CAD para o desenho técnico e o uso do CAD no curso de Engenharia Civil. E, por fim, os principais softwares disponíveis para o desenho CAD. Bons estudos!